Olá, gente querida. Avançando em nosso plano de leitura bíblica, chegamos a 1 Timóteo, capítulo 6. Nesse capítulo, Paulo vai dar algumas recomendações finais a Timóteo, é o último capítulo. Mas antes, ele vai falar dos falsos mestres e do amor ao dinheiro, versos 3 a 10. Não é mera coincidência que esses dois temas estejam conectados aqui. Isto é mais comum do que imaginamos ou até gostaríamos que fosse. Contudo, falsidade, intriga, rixa, mentira, desvio, corrupção, roubo, de fato ocorrem também no contexto da igreja. E muitas vezes tendo como fonte de radiação questões ligadas ao uso e gestão do dinheiro. Vejam que Paulo aqui nos orienta, verso 3. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem uma vida de devoção. Os verdadeiros ensinamentos do Evangelho de Cristo, de fato, encaminham para uma vida de piedade e devoção ao Senhor e na busca pela sua vontade. E aí Paulo segue: quem ensina algo diferente disso é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Então, o Evangelho é vivo, ele é dinâmico, ele é produtor de vida. Isso é muito mais do que discussões teóricas e doutrinárias. E Paulo continua, verso 5, pessoas assim sempre causam problemas e atritos. Têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para essas pessoas, diz Paulo, a vida de devoção, a piedade é apenas uma forma de enriquecer, é fonte de lucro. Não é de hoje que a religião está associada à enorme fonte de lucro para os que dela se utilizam, para manipular a consciência daqueles que desconhecem o verdadeiro Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho da graça, que você não precisa pagar. E Paulo emenda agora na dimensão da fonte de lucro e riqueza por parte daqueles que se utilizam da religião para falar da verdadeira riqueza que nos está disponibilizada gratuitamente por meio da fé no Cristo vivo. Segue ele no verso 6. No entanto, a devoção, a piedade acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza, grande fonte de lucro. Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei viver na necessidade e também na fartura, diz ele. Sei viver de estômago cheio e de estômago vazio. Sei viver com pouco e com muito, Filipenses 4,12. O contentamento aqui não se refere a uma posição de indiferença. Tanto faz, para mim tudo está bom. Não. Contentamento é a disposição e a atitude que capacitam o crente a viver a sua fé em Cristo, mantendo-se firme no Senhor, não importa o que aconteça, apesar das influências externas. E aí Paulo segue no verso 7, afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Como costumo dizer, carro fúnebre não tem reboque, fica tudo aqui. E ele diz, verso 8, Paulo, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. De novo, não é uma atitude do tanto faz, mas trata-se de uma atitude que não caracteriza a vida de pessoas não ambiciosas. Pessoas que demandam de Deus, exigem de Deus e dos outros que os seus anseios e desejos sejam todos eles atendidos. Essa é uma atitude tipicamente marcada pelo egoísmo, pela velha natureza, e não de alguém que confiou a sua vida ao Senhor, que tudo provém da sua mão, que providencia todas as coisas. E aí Paulo vai adiante, versos 9 e 10. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos
que os levam à ruína e destruição, diz Paulo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Vejam bem, não é o dinheiro em si o problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, amar o dinheiro conduz a todo tipo de mal. Até porque ele se torna o nosso Deus, com letra minúscula, que controla a sua vida, a nossa vida. Você passa a viver para o dinheiro, a confiar somente nele. Conforme Jesus mesmo ensinou, ninguém mesmo pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. E não adianta tentar, não insista, é impossível. Renda tudo, você e tudo que você tem ao Senhor, e o sirva com alegria e gratidão no coração. Amém.